pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de história, dessa vez para falar sobre a Conferência de Bandung no contexto do processo de descolonização da África e da Ásia, que trata-se da eclosão de um conjunto de movimentos de independência das antigas colônias europeias nessas duas regiões. O processo de independência, ou seja, de descolonização, ele vai ocorrer após o fim da Segunda Guerra Mundial e durante os 30 primeiros anos do desenvolvimento da Guerra Fria. Essa conferência ela foi realizada na cidade de Bandung, da Indonésia, entre os dias 18 e 24 de abril do ano de 1955. Na oportunidade, 29 chefes de Estado marcaram presença e eles são responsáveis pelo destino de 1 bilhão e cerca de 350 milhões de seres humanos. Aqui à esquerda a gente tem uma imagem dessa conferência. Ao fundo a gente consegue perceber as bandeiras desses países presentes e no mapa abaixo a gente consegue ver todos os países presentes nessa conferência aqui no nosso globo terrestre e na legenda aqui os países organizadores, que a princípio foram 5. Né? A gente tem a Índia, a Birmânia, Sri Lanka, Indonésia e Paquistão e os demais países presentes. Durante essa conferência, que teve ali como alguns objetivos ali, promoveu a cooperação econômica e cultural de perfil afroasiático, ou seja, nacionalista, buscando fazer frente ao neocolonialismo europeu e também às duas grandes potências da época em meio ao desenvolvimento da Guerra Fria, que são os Estados Unidos e a União Soviética, tá certo? Essa conferência marcou também a luta contra o neocolonialismo europeu. Por quê? A maioria desses países participantes, recém-independentes, além de legitimar essa independência frente ao domínio europeu, eles vão favorecer a atuação de novas regiões no seu processo de independência. Então, esses países, eles vinham da amarga experiência neocolonial, ou seja, né, eles experimentaram aí na prática o domínio econômico, político e social, vendo seus povos serem submetidos à exploração. Então a Conferência de Bandung, ela marca sim e legitima a luta, né, dos povos africanos e asiáticos frente ao neocolonialismo. E essa conferência, ela tratou de alguns assuntos inéditos para a época, tais como a influência negativa do neocolonialismo europeu nessas duas regiões, o domínio dos países ricos sobre os países pobres e a prática do racismo como crime. Mais adiante, a gente vai falar do conceito de terceiro mundo que foi firmado durante a Conferência de Bandung, que trata-se, né, de uma posição neutra, tá, de não alinhamento frente ao cenário geopolítico mundial desenvolvido ali durante a Guerra Fria. Ou seja, os países afroasiáticos, via Conferência de Bandung, eles se autotitularam países de terceiro mundo, firmando a sua posição de neutralidade, nem a favor dos Estados Unidos capitalistas, nem a favor da União Soviética socialista. Entretanto, cabe destacar que a ideologia que motivou a maioria desses processos de independência, principalmente na África, tem a ligação com o marxismo socialista, entretanto, sem essa ligação direta com a União Soviética. Durante essa conferência, então, a visão leste-oeste vai passar a ser substituída por uma visão norte-sul. A visão leste-oeste fala o quê? Que o mundo ele é dividido em países capitalistas e socialistas. Os capitalistas que manifestam seu apoio aos Estados Unidos, país de primeiro mundo, os países socialistas que manifestam seu apoio à União Soviética, portanto, segundo mundo. Na Conferência de Bandung, eles vão firmar o conceito de terceiro mundo, que são países não alinhados, ou seja, com a posição de neutralidade em relação ao desenvolvimento da Guerra Fria. E eles vão deixar de lado aquela visão leste-oeste, capitalismo-socialismo, para a questão norte-sul, né, estabelecendo uma nova ordem mundial, onde a gente consegue perceber aqui, nesse mapa mundi,
que a maioria, né, dos países desenvolvidos e ricos estão no hemisfério norte e os países mais pobres em situação de subdesenvolvimento, emergentes, na parte sul. Tá certo? Mais adiante, então, né, como conclusão, a gente tem que essa Assembleia ela contribuiu de forma decisiva na legitimação da luta pela descolonização na África e na Ásia, favorecendo então a criação de uma rede de ajuda mútua entre esses povos na busca do fortalecimento dos seus laços culturais, sociais, econômicos, políticos e diplomáticos, tá certo? Contribuindo para a desconstrução da política neocolonial europeia e valorizando a luta pela liberdade, autonomia, né, política desses povos nessas regiões. A gente tem aqui que o processo de descolonização da África ele foi muito complexo. Por quê? A partir da partilha neocolonial realizada ali no final do século XIX na Conferência de Berlim, a partilha da África ela desconsiderou a diversidade cultural dos povos africanos que ali viviam naquele continente, né? E essa partilha ela considerou somente os interesses econômicos das metrópoles europeias. Então, pós-independência, eles tiveram que lutar para se reafirmar uma unidade política e conseguir, né, depois de ter essa autonomia política, confirmar esse desenvolvimento político para conseguir um crescimento econômico. E isso foi dificultado porque essa partilha ela simplesmente dividiu povos. Então, pós-independência, pós-descolonização da África, a gente viu que esse continente sofreu então com várias guerras civis, ditaduras, golpes de Estado, o que possibilitou, né, a desarticulação desse continente, mesmo com as independências ocorrendo. Então isso vai dificultar muito o desenvolvimento socioeconômico dessa região e a gente tem reflexos até hoje, tá certo? Na aula anterior e de imperialismo a gente falou bastante disso sobre as consequências do neocolonialismo na África, a dificuldade dessas nações em conseguir, pós-independência, um desenvolvimento considerável sócio e econômico. Aqui, na descolonização da África, também da Ásia, ela foi muito complexa porque a luta pela independência aqui nessa região de alguns povos foi contra as duas maiores nações imperialistas da época, que eram a Inglaterra e a França. Então, por si só, isso foi muito complexo de realizar. Na aula passada eu citei o caso da Índia, né, uma via de descolonização pacífica liderada pelo Mahatma Gandhi. Então vale muito a pena quem perdeu essa aula voltar um pouquinho e quem quer entender mais o que foi o neocolonialismo, assistir a aula lá sobre o imperialismo de novo, tá certo? Mais adiante então, né, um resumão aqui do que foi a Conferência de Bandung. Então ela foi realizada ali no ano de 1955, na cidade de Bandung, na Indonésia, e ela marcou a luta, né, contra o neocolonialismo europeu e o apoio ao nacionalismo e à independência das regiões afro-asiáticas ali sob o domínio europeu. Como consequências, né, dessa reunião, dessa assembleia, a gente tem a autodenominação desses países como país de terceiro mundo, ou seja, não aliados, mantendo uma posição de neutralidade na Guerra Fria, nem a favor dos Estados Unidos e nem a favor da União Soviética. Durante, então, essa Assembleia, eles cunharam ali essa situação do terceiro mundo, ou seja, norte, né, a gente tem ali os países mais ricos e no sul os países ali mais pobres e eles sem esse alinhamento nem para capitalismo nem para socialismo. E um brinde aqui, um bônus, a gente tem aqui os 10 princípios firmados nessa conferência de Bandung. Olha ali o primeiro: respeito aos direitos fundamentais de acordo com a Carta da ONU, respeito à soberania e à integridade territorial de todas as nações. Então, outra dica que vale muito a pena procurar na internet, o PDF dessa Carta da ONU, para vocês darem uma leitura detalhada aí, porque o Enem gosta muito de trabalhar com esses documentos. Na aula passada, sobre a descolonização afroasiática, eu também citei esse documento. Enfim, espero que essa aula tenha contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima.
Fui!